A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vim deixar uma palavra de Deus para você. Fica no livro de Lucas 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lago onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Então foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram um barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que Deus está querendo dizer nessa palavra? Deus está querendo dizer que Pedro, ele foi pescar, ele passou a noite toda pescando. Jesus, ele apareceu naquele lago, quando Pedro estava lá, no meio do lago, tentou pela noite toda pescar, passou a noite jogando rede, tirando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede. Pedro, Tiago e João. Eles passaram a noite, a madrugada toda lá, pescando. Quando eles voltaram, decidiram, eu não vou conseguir, não vamos voltar para casa, porque hoje eu não consegui pescar nada. Eu não sei se Pedro, ele já tinha uma reserva na casa dele de peixe, e talvez ele falou assim para os companheiros dele, para Pedro, para Tiago e João, se ele falou assim, vamos voltar, que graças a Deus a gente não conseguiu pescar a noite toda, não pescamos nenhum peixe, mas a gente tem reserva. A gente tem na nossa casa, na nossa geladeira, na nossa casa, a gente tem reserva. Não sei se ele tinha reserva e eles saíram de lá meio que triste, mas sabendo que tem o que comer. Ou se Pedro, junto com Tiago e João, saíram de lá do lago frustrados, sem ter pescado nada, sem ter conseguido, passou a noite toda lá falando assim, vamos pescar, porque a gente precisa pescar para o nosso alimento, para a gente se alimentar amanhã, ou então para a gente poder
pescar peixe pra gente poder vender, pra gente conseguir um dinheiro, pra gente conseguir comprar algo, algo pra comer, alguma coisa. Eu não sei de que forma Pedro, Tiago e João saíram do meio do lago depois de ter pescado a noite toda, depois de ter pescado a madrugada toda, de que forma ele saiu do meio do lago para ir frustrado, triste, ou falando assim, não, amanhã a gente volta, depois à noite a gente volta de novo e tenta pescar de novo. Eu não sei de que forma que Pedro voltou para a praia depois de não ter pescado nada. A única coisa que eu sei é que quando Pedro, Tiago e João voltou do meio do lago, que eles voltaram do meio do lago depois de uma frustração, depois de uma tristeza, porque se pescou, se cansou de puxar a rede, jogar a rede. A única coisa que eu sei é que quando eles saíram do lago, quando eles saíram da frustração, de lá, quando eles saíram de lá de tanto pescar, eles foram para a praia e ao chegar na praia, quem estava lá esperando ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá esperando ele. Na hora que eles estavam tirando, guardando a rede, enquanto isso, Jesus estava falando com o seu povo na praia, com as pessoas que estavam lá. E Jesus, ele já foi para lá, para a praia, sabendo que ele ia chamar Pedro para ser o seu discípulo. E quando Jesus, ele chegou lá, ele mandou Pedro se afastar um pouquinho o barco e começou a falar com as pessoas, começou a falar de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Depois pediu para que Pedro, ele se afastasse mais com o barco, que fosse para um lugar bem fundo, onde o lago era bem fundo, para ele poder lançar a sua rede novamente. Ele falou para Pedro ir para um lugar colocar o barco num lugar bem profundo, bem fundo, para que ele jogue a sua rede. E Pedro, ele meio que falou, mas Jesus, eu pesquei, tentei pescar a noite toda, joguei a rede a noite toda, mas eu não consegui pescar nenhum peixe. Mas aí ele falou, mas sobre a tua palavra eu voltarei, eu jogarei, lançarei a rede novamente. E Pedro foi, ele foi, sabendo que ele não tinha conseguido, pescou a noite toda, mas dentro de Pedro tinha algo que tocou nele e que falou assim, eu vou pela palavra dele. Ele sentia que algo diferente tinha naquele homem, porque até então ele não sabia quem era Jesus. Então ele já sentiu que tinha algo diferente. E Pedro foi sobre a palavra daquele homem que ele não sabia que era Jesus. Ele foi e lançou a rede. Lançou a rede em um lugar bem fundo, num lugar bem profundo, onde Jesus falou para ele jogar. Porque no lugar profundo que Jesus fala para Pedro jogar, colocar o seu barco e lançar a rede? Porque às vezes a gente estamos querendo ficar só no raso. E no raso a gente não vai conseguir pescar nada. No raso a gente não vai encontrar nada. A gente vai encontrar sim pequenas quantidades, pequenos peixes. No fundo é onde tem muito mais coisas, onde você vai pegar, vai lançar sua rede e vai encher de peixe, encher da presença de Deus, encher. Então, pra gente conseguir encher a nossa rede, a gente não podemos ficar só no raso. A gente tem que se lançar a nossa rede no mais fundo, mais profundo, porque é lá no mais profundo que a gente vai poder mergulhar e vamos encher a nossa rede, encher a nossa alma com a presença de Deus. E vamos sair tão cheio,
que a gente não tem que pedir que eles. Aí aqui na palavra fala, no versículo 6, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Então eles lançaram a rede, viram que tinha muito peixe, que lá mais profundo, lá no fundo, onde Jesus falou para ele colocar o seu barco, jogar a rede, e no mais profundo que ele ia encontrar peixe. E aí eles perceberam que o barco, que tinha muito peixe, que o barco só não ia conseguir. Eles chamaram as outras pessoas que estavam no outro barco. E Pedro, ele poderia ter sido egoísta, né? Poderia, por que não? Porque às vezes nós estamos tanto assim na busca, né? A gente vamos ser salvo individualmente, mas a gente sempre tem que ter, não que sempre tem que ter, mas a gente tem que andar junto com pessoas que acreditam, né, em Deus e chamar as pessoas de fora também, que para poder receber, né? Para você poder falar assim, olha aqui, ó, quem é Jesus, mostrar, conhecer, falar para a pessoa quem é Jesus, falar do amor, as pessoas que estamos juntos na igreja, no ministério, um ajudando o outro, né? Que aí foi o que o Pedro fez. Pedro não sabia quem era Jesus, mas ele viu o barco enchendo. Ele poderia ter sido egoísta e ele ter falado, ou então ter tentado puxar os peixes todos pro barco dele, se o barco ia aguentar. Mas Pedro, ele poderia ter tentado puxar os peixes todos pro barco dele. Pedro também, ele poderia ter falado, vamos tirar uma metade do peixe e tem muito peixe, nós não vamos precisar disso. Então vamos tirar a metade do peixe, porque aí nós leva só para nós. Os outros pescaram a noite toda, também não conseguiram, eu não vou dividir com eles. O quê? Eu tô aqui lutando pro meu Deus fazer um milagre na minha vida, ou então para ele me encher da presença dele, e eu não tô nem aí pra alguém do ministério que tá precisando de ajuda, que tá precisando, quando Deus vai lá e me enche com o Espírito Santo dele, me derrama a presença dele, me enche. E de repente eu olho pro irmão e vejo o irmão da minha igreja, do meu ministério, ou então mesmo que não seja da igreja, mas que seja da rua, de algum lugar que está precisando de ajuda, e eu tenho como ajudar, porque eu tenho a palavra de Deus, porque tô cheia da palavra de Deus. Eu acabei de ir pro meio do lago, lançar minha rede por causa da palavra que Jesus deu para mim. Deus lançou uma palavra sobre mim. Então eu tô cheia da palavra de Deus. Eu vou lá, lancei a minha rede, puxei a minha rede e vi que eu consegui ir lá no mais profundo, consegui encher a minha rede. Aí eu não vou chamar um irmão que eu sei que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda de espiritual, ou então mesmo que não seja espiritual, eu não vou lançar essa palavra, a mesma palavra que me deram, eu não vou lançar a palavra para o meu irmão, eu não vou dividir o que Deus me deu, um milagre que aconteceu, uma bênção que aconteceu na minha vida, eu não vou dividir, vou olhar para o meu irmão e vou olhar para o meu irmão, vou olhar para alguém do ministério, ou então da minha família, ou alguém de algum lugar, e não vou olhar para ajudar ele. Não, Pedro, ele foi lá e ele foi e chamou o outro barco para ajudar. E quando o outro barco, os pessoal do outro barco foi ajudar, o barco deles quase, deixa eu ler aqui, eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram.
os barcos quase afundaram, mas não afundou. Você sabe por que não afundou? Porque Pedro estava com a palavra de Deus. Pedro, ele foi lá no meio do lago através da palavra de Deus. E quando você vai sendo obediente à palavra de Deus, quando você está debaixo de uma palavra, não há nada que vai te derrubar. Pode vir um vento, pode vir tempestade, seu barco pode balançar, o seu barco você pode achar que não vai aguentar, não vai suportar, que você vai puxar a rede, mas você não vai conseguir, você vai ter que fazer uma força enorme, talvez você vai ter que fazer uma força que só Deus para te dar força mesmo, mas você tá achando que você tá puxando a sua rede e que o seu barco vai quebrar, que seu barco vai afundar, que você não vai conseguir puxar a rede. Você tem que fazer um esforço. Qual é o esforço? Você tem que puxar a rede. Às vezes Deus dá uma palavra para você, manda você ir, você obediente vai, mas quando você chega lá, você lança a palavra que Deus falou para você jogar a rede, você jogou, você lançou a rede, mas você tem preguiça de puxar a rede. Às vezes você tem a preguiça, tem o cansaço, tem o desânimo de puxar a rede. E aí você fica, puxo, não puxo, puxo, não puxo. Você tem que lembrar que você está debaixo de uma palavra. Independente se você não pode ir desanimado, você está debaixo de uma palavra, você está sendo obediente, você tem que ir lançar a sua rede e puxar ela. Vai vir tempestade para te fazer desanimar, vai vir o barco, vai fazer aqueles estralos. Eu acho que eu vou me quebrar, eu não vou aguentar, eu não tenho força, eu não vou aguentar, eu vou quebrar. Mas não vai quebrar não, porque você está debaixo de uma palavra. Continua puxando a rede, chama o seu irmão, chama seu pastor para orar, para falar com você, para ler a palavra. Continua puxando a rede, Não desiste no puxar a rede. Porque às vezes você já foi com uma palavra, você já recebeu a palavra de Deus, você já recebeu a direção de Deus, você já tem a palavra, você já obedeceu, já chegou lá, você já tá lá. Só falta você permanecer firme puxando a rede. Puxa a rede, chama alguém para puxar a rede para você, se preciso for, mas puxa a rede. Puxa a rede que o barco não vai afundar, o barco não vai quebrar, a tempestade vai vir, mas o barco não vai afundar, o barco não vai se quebrar. Você está debaixo de uma palavra, e da obediência ao nosso Senhor Jesus. Então, Pedro, ele conseguiu puxar a rede, ele conseguiu puxar a rede, ele conseguiu junto com seus amigos e os pessoal do outro barco, ele conseguiu puxar a rede, ele conseguiu pegar os peixes, ele viu o milagre do Senhor Jesus, ele viu o milagre de Deus. E aí eu me pergunto, e se Pedro não tivesse ido, se Pedro não tivesse sido obediente, e se Pedro falasse assim, não, hoje eu não vou voltar lá pra praia, não vou lançar mais a rede, não vou, porque eu lancei a rede a noite toda, a noite toda, e eu não consegui pescar nenhum peixe, porque às vezes a gente tem a palavra, mas a gente não tem a obediência. Às vezes Deus fala, faz, e a gente fala, não vou não, hoje eu tô cansada, hoje eu não vou não pra igreja, não vou não evangelizar, não vou não orar, não vou não louvar. A gente tem a palavra e a gente não faz. E a gente fica esperando o milagre cair do céu. Às vezes o milagre tá já nas tuas mãos, só falta você ir lá, e puxar. Tá nas suas mãos, como a rede.
A rede de Pedro estava nas mãos eles estavam puxando a rede. Eles poderiam ter soltado a rede, mas eles se mantêm firmes, puxando a rede. Não, viu que o barco não ia aguentar? Eles foram humildes e chamaram outro barco para poder ajudar. E eles puxaram e eles conseguiram. Parecia que não ia conseguir. Parecia que o barco ia afundar. Parecia que a pesca ia se perder, porque parecia que a rede ia arrebentar. Mas não arrebentou. O barco não quebrou, porque eles insistiram e eles estavam debaixo de uma palavra. Quando Pedro e os Simão Pedro, Tiago e João voltaram à praia, eles falaram: meu Deus, olha o que eles falaram aqui na palavra. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Ele falou: se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhados. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrancaram o barco para a praia, deixou tudo e seguiram Jesus. Eles ficaram admirados com o que Jesus tem feito, com o que Jesus fez naquele dia. E Jesus, ele fez tudo isso só, lógico que ele queria fazer um milagre, queria transformar a vida de Pedro. Ele fez a maior, grande pesca, mas ele fez isso para poder fazer de Simão Pedro, de falar para Simão Pedro que ele ia ser pescador de almas, que ele ia ganhar muitas pessoas para Cristo. E ele ganhou muitas pessoas para Cristo, né? E quando eles puxaram o barco para a praia com os peixes, eles não quiseram nem saber dos peixes. Eles não quiseram saber de peixe, eles não quiseram saber de barco. Eles quis saber de Jesus. Eles largaram tudo. Ele não falou assim: olha, cuida aqui pra mim, que daqui a pouco eu vou ali e daqui a pouco venho pegar os peixes, eu venho pegar meu barco. Olha, eu vou falar pra minha vizinha, pra minha mãe, pro meu pai, vim aqui, ó, pegar o que é meu. Não, eles largaram tudo para servir Jesus. Eles largaram tudo. Largou o barco, largaram o peixe, não quis nem saber se eles tinham necessidade ou se eles não tinham necessidade de ter os peixes, se estavam pescando porque não tinham que comer ou se tinha. Eles não quiseram saber se com esses peixes eles iam ganhar dinheiro ou não. A única coisa que eles quiseram saber é de seguir Jesus. Eles largaram tudo. E o que nós estamos fazendo para servir Jesus, para seguir Jesus? O que estamos fazendo? Será que nós estamos largando tudo? Tudo? Tipo, às vezes a gente fala assim, largando tudo, mas como? Eu não posso largar tudo. Largar tudo é colocar Deus em primeiro lugar. A gente tem nosso trabalho, a gente tem a nossa casa, a gente tem pessoas que são casadas, tem filhos, né? A gente tem uma casa para cuidar, tem a gente também para cuidar. Mas em que lugar, em que momento da sua vida você está colocando Deus em primeiro lugar? Será que a gente está colocando Jesus em primeiro lugar?
ou a gente estamos dando prioridade para bens materiais, para o meu trabalho. Eu trabalho, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu trabalho, eu não tenho tempo para louvar. Eu trabalho, eu não tenho tempo para orar. Às vezes, nessa correria, a gente não consegue, não é que nem lembra que temos que orar. Às vezes, nem lembramos que temos que ler a Bíblia. Não é falar assim, eu não tenho tempo, é não lembrar. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu já fui assim. E se a gente não tomar cuidado, a gente volta a ser assim de novo. Porque o mundo, ele tenta nos tirar do foco de Deus a todo instante. Quando não é serviço, é casa. Quando não é casa, é filho. Quando não é filho, é marido. Quando não é marido, não é casa, não é isso. É cansaço, é o desânimo. Porque hoje o que mais tem é pessoas desanimadas. E o desânimo, ele tira o foco de tudo. Não é só de Jesus, ele tira o foco de tudo. Ele tira o foco do serviço, ele tira o foco de limpeza, ele tira o foco de tudo, de cuidado. Ele tira o foco de tudo. Então, se a gente não tiver cuidado, mesmo na casa de Deus, a gente acaba deixando Jesus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Esquecemos de orar, ou então oramos, mas oramos assim, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor me ajude essa noite, amém? Pronto. A gente tem que falar todo o tempo com o nosso Senhor Jesus. A gente temos que falar todo instante. E nem sempre a gente fala todo instante. Nem sempre a gente fala todo tempo. Todo tempo. A gente sempre, a maioria das vezes, a gente sempre dá oportunidade para outras coisas. Há momentos que quando a gente está naquele primeiro amor do nosso Senhor, né, que a gente está naquele primeiro amor, a gente fala com Deus a todo instante, a gente ora, a gente louva, a gente vê a hora de ir para a igreja. Mas e quando esse amor meio que, sei lá, tantas coisas que acontecem e a gente acaba deixando como se tivesse deixando para trás? A gente está, na maioria das vezes, deixando Jesus para lá. E Pedro não. Ele conheceu Jesus. Lógico que também foi o primeiro amor, eu acredito. E eu tô falando. Porque ele viu aquele milagre e ele viu, nossa, quem é ele? Quem é que não faria isso? Quando você tá no primeiro amor do nosso Senhor, que a gente tá lá empolgado, que a gente faz todas as coisas e a gente fica louco, apaixonado. Quando a gente começa a namorar e começa a gostar de alguém, a gente faz tudo pelo nosso marido, pelo nosso namorado. A mesma coisa, só que com Deus é diferente. O amor é lindo, o sentimento dele, tudo completa a gente de uma forma tão linda, né? E Pedro, ele largou tudo, e foi ser seguidor de Jesus, foi servir ao nosso Senhor Jesus. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós estamos sendo obedientes à voz de Deus? Será que nós estamos ouvindo, dando atenção à palavra de Deus? Dando atenção ou sendo obediente à palavra de Deus? Será que quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente vamos lá, debaixo da palavra dele, vamos e só olhamos? Não, isso aqui, ó, tá difícil. Deus falou pra mim isso aqui. Meu Deus, eu não vou conseguir puxar isso não. E vira a costa e vai embora? Ou será que nós chegamos lá e falamos: eita Deus, tá difícil. Essa rede aqui, ó, tá pesada.
barco tá quase afundando, mas eu não vou largar. Porque, meu Deus, me dá força para puxar essa rede. Senhor, sustenta esse barco, porque eu estou debaixo de uma palavra. Será que o que nós fazemos? A gente olha e vê e achamos que a gente não conseguimos e vira as costas? Ou a gente fala, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo da palavra de Deus, foi Deus que mandou, eu vou puxar. Pode balançar o barco, pode fazer barulho, pode a rede querer rasgar, mas eu vou, porque Deus falou para mim, então eu vou. Será que estamos fazendo isso? Estamos sendo obedientes? Estamos indo? Será que estamos deixando Ele em primeiro lugar? Estamos largando algumas coisas, largando todos os pecados, largando todas as coisas que não agradam a Deus, colocando Ele em primeiro lugar? O que será que nós estamos fazendo na nossa vida com Deus? Vamos pensar e refletir nessa palavra. Que os irmãos fiquem capazes do Senhor Jesus Cristo.